Talvez você já tenha percebido que algo não faz sentido. Você pede, você visualiza, você tenta acreditar com todas as suas forças, mas o dinheiro continua parecendo algo distante, algo que escapa das suas mãos no momento exato em que você acha que vai alcançar. E no fundo, bem no fundo, existe uma pergunta que você talvez nunca tenha feito em voz alta, mas que pulsa silenciosamente dentro de você toda vez que uma conta chega, toda vez que um sonho precisa ser adiado mais uma vez, toda vez que você olha para sua vida e sente que deveria estar mais longe do que está. A pergunta é simples, mas dói. Por que não funciona para mim? E se eu te dissesse que o problema nunca foi o universo não estar ouvindo? Que a razão pela qual a abundância parece sempre desviar do seu caminho não tem absolutamente nada a ver com merecimento, com sorte ou com algum tipo de punição invisível que você carrega sem entender de onde veio? Existe algo que você faz todos os dias, provavelmente várias vezes ao dia. Algo tão automático e tão familiar que se tornou completamente invisível para você. E esse algo está criando uma barreira silenciosa entre você e tudo aquilo que você deseja. Não estou falando de pensamento positivo. Não estou falando de falta de fé ou de gratidão. Estou falando de algo que acontece num nível muito mais profundo, no nível do seu corpo, das suas células, da identidade silenciosa que você sustenta sem nem perceber que ela existe. Hoje você vai entender por que a forma como você pede dinheiro ao universo pode estar sabotando exatamente aquilo que você mais quer. Você vai descobrir o que a neurociência tem a dizer sobre manifestação, o que acontece no seu sistema nervoso quando você sente medo de não ter o suficiente e por que o seu próprio corpo pode estar bloqueando a abundância antes mesmo que ela tenha qualquer chance de chegar até você. Mas mais importante do que entender, você vai aprender o que fazer. Uma prática de apenas 3 dias, simples, mas profundamente transformadora, capaz de mudar a frequência que você emite para o campo ao seu redor. Isso não é teoria bonita, não é promessa vazia, não é mais uma técnica que funciona para os outros, mas nunca funciona para você. É ciência, é sabedoria ancestral traduzida para o seu dia a dia e é aplicável a partir de agora, a partir deste exato momento. Então, se você já tentou de tudo e ainda sente que algo invisível te trava, algo que você não consegue nomear, mas que está sempre ali, fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir aqui pode ser exatamente a peça que estava faltando esse tempo todo. Existe uma coisa que quase ninguém te conta sobre pedir, sobre desejar, sobre essa prática tão comum de falar para o universo o que você quer. E essa coisa muda tudo quando você finalmente entende. Quando você repete mentalmente, com aquela urgência silenciosa que só você conhece, quando você diz para si mesmo, eu preciso de dinheiro, o seu cérebro não ouve isso como um desejo. Ele ouve como uma declaração sobre quem você é. A neurociência já demonstrou algo que deveria estar em todos os livros sobre manifestação. Existe uma estrutura no seu cérebro chamada sistema reticular ativador. E essa estrutura funciona como um filtro. Ela decide a cada momento o que você vai perceber da realidade e o que vai passar despercebido. E o critério que ela usa para filtrar não é o que você quer ter, é quem você acredita ser. Então, cada vez que você repete "eu preciso", cada vez que você pede com aquele aperto no peito, você não está manifestando abundância. Você está cimentando, cada vez mais fundo, a identidade de alguém que não tem. E isso nos leva a algo ainda mais profundo, algo que a física quântica começou a revelar e que muda completamente a forma como entendemos manifestação. Existe um princípio pouco compreendido que diz que a observação ansiosa colapsa possibilidades. Greg Braden, em suas pesquisas, demonstrou algo extraordinário. O coração humano gera um campo eletromagnético 5.000 vezes mais potente do que o cérebro. 5.000 vezes! Isso significa que quando você pede algo com desespero, quando aquela urgência toma conta do seu peito, o seu coração não está emitindo um convite para o universo. Ele está emitindo uma frequência de contração, de fechamento, de medo. É como tentar encher de ar um pulmão que está completamente contraído. Não há espaço para o ar entrar, não há espaço para a abundância entrar. O universo não está te ignorando, o universo não está te castigando. Você é que está, sem saber, energeticamente fechado para receber aquilo que mais deseja.
Por isso, eu quero te propor algo diferente, algo que pode parecer estranho no início, mas que tem o poder de mudar sua frequência em apenas 3 dias. Durante esses 3 dias, você não vai pedir nada ao universo. Nada. Em vez disso, você vai praticar algo que eu chamo de declaração de completude presente. Funciona assim. Ao acordar, antes de fazer qualquer outra coisa, em vez de dizer mentalmente, universo, me dê dinheiro, você vai dizer internamente, com calma, sentindo cada palavra, eu reconheço que já existe um fluxo e eu escolho percebê-lo. Isso não é pensamento positivo vazio, não é fingir que está tudo bem quando não está. É algo muito mais sofisticado. É uma reconfiguração do seu sistema reticular, aquele filtro do cérebro que mencionei antes. Você está treinando seu cérebro para começar a notar oportunidades, conexões, possibilidades que sempre estiveram ali, mas que ele filtrava como irrelevantes porque não combinavam com a identidade de escassez que você carregava. E aqui eu preciso fazer um alerta com muito carinho. Há uma armadilha sutil, quase invisível, em muitas práticas de manifestação que existem por aí. Essas práticas, sem querer, acabam transformando você naquilo que eu chamo de mendigo espiritual profissional. Você acende velas, faz listas detalhadas do que quer, repete afirmações na frente do espelho, mas tudo isso com a energia de quem está do lado de fora de uma festa, olhando pela janela, implorando para alguém deixar entrar. Neville Goddard, um dos maiores mestres da manifestação consciente, ensinava algo radicalmente diferente. Ele dizia que o segredo não está em pedir a entrada. O segredo está em sentar-se à mesa como quem já pertence ali. Não é o ritual que precisa mudar. O que precisa mudar é a identidade que você assume enquanto faz o ritual. Você está fazendo suas práticas como alguém que suplica ou como alguém que apenas confirma o que já é seu? Eu quero que você imagine algo comigo agora. Imagine que a abundância é uma estação de rádio. Uma estação que transmite 24 horas por dia, sem parar, sem nunca sair do ar. A transmissão é contínua, generosa, infinita. E essa estação está transmitindo agora, neste exato momento em que você me ouve. O problema nunca foi a transmissão. O problema é a frequência do seu receptor. Quando você pede com desespero, quando aquela ansiedade toma conta, é como se você estivesse girando o dial do rádio freneticamente, passando pela estação certa dezenas, centenas de vezes, mas sem nunca conseguir fixar porque seus dedos estão tremendo depressa. Os 3 dias de silêncio intencional que eu te propus são como parar de girar. São como respirar fundo, soltar os ombros e permitir que a sintonia aconteça naturalmente, sem força, sem desespero. O universo já está respondendo. A abundância já está sendo transmitida. A única pergunta que importa agora é: você está sintonizado para ouvir? Agora, eu preciso te contar algo que talvez ninguém nunca tenha te explicado. Algo que acontece no seu corpo enquanto você tenta manifestar, enquanto você deseja, enquanto você espera que as coisas mudem. Existe um condutor silencioso dentro de você. Um fio invisível que conecta o seu cérebro aos seus órgãos mais vitais, ao seu coração, aos seus pulmões, ao seu intestino. Esse condutor se chama nervo vago, e ele é muito mais importante para a sua vida financeira do que você imagina. Quando você vive em estado crônico de preocupação com dinheiro, quando aquela tensão sobre contas e boletos se torna o pano de fundo constante dos seus dias, esse nervo entra em modo de defesa. A neurociência chama isso de resposta dorsal vagal, e o que ela faz é colocar o seu corpo inteiro num estado de congelamento. É uma apatia disfarçada de cansaço, uma desconexão que você talvez interprete como preguiça ou falta de força de vontade. Mas não é nada disso. Você não está sem energia para correr atrás das coisas. O seu sistema nervoso está literalmente em modo de hibernação, tentando te proteger de uma ameaça que ele percebe como real. E nesse estado, o campo eletromagnético que você emite não é um campo de recepção, é um campo de perigo, de alerta, de portas fechadas. E tem mais uma camada nisso que torna tudo ainda mais profundo. Bruce Lipton, um biólogo que revolucionou a forma como entendemos o corpo humano, provou através de décadas de pesquisa que as nossas células armazenam memórias emocionais. Não é só a sua mente que lembra do passado, o seu corpo lembra, as suas células lembram.
Se você cresceu ouvindo que dinheiro é difícil de ganhar, que rico é tudo desonesto, se você viu seus pais brigando por causa de contas, se você sentiu na pele a tensão de um lar onde o dinheiro era fonte de medo, essas experiências não ficaram apenas guardadas na sua memória consciente, elas estão gravadas no seu tecido celular, nos seus músculos, nos seus ossos, na forma como seu corpo reage cada vez que você pensa em abundância. E por isso, cada vez que você tenta manifestar algo melhor, cada vez que você se imagina com mais dinheiro, com mais liberdade, com mais prosperidade, o seu corpo pode reagir como se você estivesse cometendo uma traição. Traição à sua família, à sua história, à sua identidade. Isso não é autossabotagem no sentido comum da palavra. Isso é lealdade inconsciente ao sofrimento de quem veio antes de você. Por isso, eu quero te ensinar uma prática simples, mas que pode mudar tudo nos próximos 3 dias. Antes de qualquer visualização, antes de qualquer afirmação, antes de qualquer ritual de manifestação, o seu corpo precisa sair do modo de sobrevivência. Ele precisa receber o sinal de que está seguro. E você pode fazer isso em apenas 3 minutos, todos os dias ao acordar. Funciona assim: você vai se deitar, colocar as 2 mãos sobre o peito, sentir o calor das suas palmas no seu coração e vai respirar numa contagem específica. Inspira contando até 4, segura o ar contando até 7 e solta lentamente contando até 8. 4, 7, 8. Você faz isso por 3 minutos, apenas 3 minutos, e o que acontece é que esse padrão de respiração ativa o ramo ventral do nervo vago. É esse ramo que sinaliza segurança para todo o seu sistema. É ele que diz para o seu corpo que não há ameaça, que pode relaxar, que pode abrir. Só depois disso, com o corpo em estado de recepção, você faz a sua prática de manifestação. Porque a verdade é que você não pode receber abundância com um corpo que está internamente gritando perigo. E isso explica algo que talvez você já tenha sentido, mas nunca entendeu direito. Muitas pessoas tentam meditar para manifestar, sentam em silêncio, fecham os olhos, tentam se conectar com algo maior, mas saem da meditação sentindo-se ainda mais ansiosas do que quando começaram. Se isso já aconteceu com você, eu quero que você saiba que não há nada de errado com você. O que acontece é que a meditação não é um remédio universal. Ela é uma ferramenta poderosa, sim, mas é uma ferramenta que exige um sistema nervoso minimamente regulado para funcionar. Se você está em estado de hipervigilância crônica, se o seu corpo está constantemente em alerta, sentar em silêncio não traz paz. Sentar em silêncio apenas amplifica o caos que já existe dentro de você. Antes de meditar, você precisa negociar com o seu corpo. Precisa mostrar para ele que é seguro desacelerar. Precisa criar as condições internas para que o silêncio seja acolhedor e não ameaçador. Caso contrário, a sua meditação vira apenas mais uma arena de luta interna, mais um lugar onde você se sente fracassando. Eu quero te deixar com uma imagem que talvez te ajude a entender tudo isso de uma forma mais clara. Imagina que a sua capacidade de receber é um castelo. Um castelo antigo, sólido, com muros altos e pontes levadiças. A abundância quer entrar nesse castelo. Ela está ali fora, esperando, pronta para atravessar. Mas as pontes levadiças estão permanentemente erguidas. Não porque você escolheu conscientemente mantê-las assim, mas porque existe uma programação antiga de proteção que faz isso automaticamente. O seu sistema nervoso, tentando te proteger de uma ameaça que talvez já tenha passado há muitos anos, mantém os portões fechados sem que você perceba. A prática dos 3 dias que eu te ensinei não é sobre convencer o universo a te enviar mais coisas. Não é sobre pedir com mais força ou visualizar com mais clareza. É sobre baixar as pontes. É sobre sinalizar para o campo ao seu redor que você está aberto, que está pronto, que é seguro entrar. E quando você faz isso, quando seu corpo finalmente recebe a mensagem de que pode relaxar, algo mágico começa a acontecer. A abundância que sempre esteve ali, esperando, finalmente encontra um caminho para chegar até você. Existe uma pergunta que raramente fazemos a nós mesmos. Uma pergunta tão desconfortável que preferimos mantê-la enterrada, longe da superfície da consciência, onde ela não possa nos perturbar. Mas essa pergunta está ali, operando silenciosamente em cada tentativa de manifestação que você faz, em cada desejo que você alimenta, em cada sonho que você projeta para o futuro. A pergunta é simples: eu realmente mereço isso?
Se eu te fizesse essa pergunta agora, provavelmente você responderia que sim, claro que merece, todo mundo merece coisas boas. E conscientemente você acredita nisso. Mas o corpo conta outra história. Eu quero que você faça um pequeno experimento comigo agora mesmo. Feche os olhos por um instante e imagina, realmente imagina, que você tem muito dinheiro. Não apenas o suficiente para pagar as contas, mas abundância de verdade, liberdade de verdade, fartura de verdade. E enquanto você imagina isso, presta atenção no que acontece dentro de você. Você sente expansão, leveza, alegria, ou sente uma sutil contração, um leve desconforto, uma resistência quase imperceptível que aperta o peito ou contrai o estômago. Essa contração, meu bem, é a assinatura energética da indignidade. É uma crença tão antiga, tão entrelaçada com quem você acredita ser, que já nem parece mais uma crença, parece simplesmente a realidade. E enquanto ela estiver ali, você não estará pedindo ao universo, você estará pedindo permissão para ter aquilo que, no fundo, sempre foi seu por direito. E isso nos leva a um conceito que pode explicar muita coisa que você viveu até hoje. Joe Dispenza, um dos maiores pesquisadores da neurociência da transformação, fala sobre algo que ele chama de ponto de ajuste emocional. É como se cada um de nós tivesse um termostato interno, um limite invisível que determina quanta alegria nos permitimos sentir, quanto sucesso nos permitimos alcançar, quanto dinheiro nos permitimos ter. Quando a vida começa a ultrapassar esse teto, quando as coisas começam a melhorar além do que esse termostato considera normal, algo curioso acontece. O sistema nervoso entra em ação, não para te ajudar, mas para te trazer de volta ao ponto familiar. Ele cria sabotagens. Surgem gastos inesperados, oportunidades são perdidas por decisões estranhas, conflitos aparecem do nada e, de repente, você está de volta ao mesmo lugar de sempre. Você já percebeu esse padrão na sua vida? Momentos em que as coisas pareciam finalmente estar melhorando e então algo acontecia e você voltava exatamente ao ponto anterior? Isso não é azar, isso não é falta de sorte, isso é o termostato interno funcionando perfeitamente, fazendo exatamente o trabalho para o qual foi programado, que é manter você no lugar onde a sua identidade diz que você pertence. Durante os próximos 3 dias, eu quero te convidar a fazer algo que vai parecer completamente contraintuitivo, algo que desafia a lógica linear com a qual fomos ensinados a pensar. Eu quero que você agradeça profundamente, sinceramente, por dinheiro que ainda não chegou. Não como uma técnica de ilusão, não como um truque para enganar a sua mente, mas como uma recalibração genuína do seu campo eletromagnético. Tom Campbell, um físico que trabalhou com a NASA e que dedicou décadas a estudar a natureza da consciência, explica algo fascinante sobre como a realidade funciona. Ele diz que a consciência interage com probabilidades. Existem infinitas versões possíveis do seu futuro coexistindo neste momento, e a forma como você observa, a forma como você sente, influencia qual dessas versões vai se materializar. Quando você experimenta genuinamente a gratidão do recebimento, quando você sente no corpo a alegria de já ter aquilo que deseja, você está literalmente colapsando a função de onda em favor dessa realidade. Não é fingir, não é se enganar, é escolher conscientemente qual versão de você vai observar o campo de possibilidades. Mas aqui eu preciso te alertar sobre algo importante, porque existe uma mentira sendo contada por aí. Uma mentira bem intencionada, mas que acaba fazendo mais mal do que bem. Muitas vozes na espiritualidade repetem que você merece simplesmente porque existe, que o seu valor é inerente, que você é digno só por estar vivo. E, filosoficamente, isso é verdade, não há dúvida. Mas essa verdade filosófica não resolve o problema prático que mora dentro de você. Porque o seu subconsciente não opera com filosofia, ele opera com evidências emocionais. Se a sua história pessoal está cheia de momentos em que você foi ignorado, rejeitado, deixado de lado, não escolhido, se você cresceu sentindo que precisava fazer muito para receber pouco, o seu cérebro compilou ao longo dos anos um dossiê inteiro de provas de que você não merece. E você pode repetir afirmações de merecimento o dia inteiro, pode colar frases no espelho, pode ouvir áudios enquanto dorme. Mas se o arquivo de evidências emocionais diz o contrário, o subconsciente vai acreditar no arquivo, não na afirmação.
A solução, portanto, não é repetir que você merece. A solução é começar a criar novas evidências. Pequenas vitórias de recebimento, pequenos momentos de aceitar ajuda, de dizer sim quando alguém oferece algo, de permitir que coisas boas cheguem sem que você precise fazer algo extraordinário para merecer. Cada pequena vitória dessas reescreve um pedacinho do arquivo antigo. Eu quero que você imagine algo comigo agora. Uma imagem que talvez mude para sempre a forma como você enxerga a sua relação com a abundância. Imagina que existe uma herança milionária no seu nome. Ela está lá, depositada num banco, esperando por você há muito tempo. O dinheiro existe, é real, está disponível. Mas você nunca foi buscar, não porque não sabia que ela existia, mas porque, no fundo, alguma parte de você sempre acreditou que deveria haver um engano. Deve ter havido alguma confusão, você pensa. Isso não pode ser para mim. Pessoas como eu não recebem coisas assim. E enquanto você fica paralisado nessa descrença, a herança continua lá, intocada, esperando. A abundância que você deseja não precisa ser criada. Ela já existe. Ela não precisa ser convocada de algum lugar distante. Ela precisa ser reclamada. Os 3 dias de prática que eu te propus são exatamente isso. São o processo de ir até o banco interior, se apresentar no balcão da sua própria alma e dizer com clareza, com firmeza, com direito: eu vim buscar o que é meu. Isso não é manifestação no sentido comum da palavra. Isso é reivindicação de identidade. É lembrar quem você sempre foi antes de esquecer. Há uma linha muito fina, quase invisível, que separa duas coisas que parecem iguais, mas que são completamente diferentes na sua essência. De um lado está a intenção focada, aquela clareza tranquila de quem sabe o que quer e caminha em direção a isso com os pés firmes no chão. Do outro lado está o desespero disfarçado, aquela urgência que se veste de determinação, mas que por baixo é puro medo. E a maioria das pessoas, sem perceber, está operando do lado errado dessa linha. Quando você sente que precisa que a manifestação funcione, quando há uma conta prestes a vencer, quando o medo do que pode acontecer amanhã aperta o seu peito, a sua intenção deixa de ser um convite aberto e se transforma numa exigência energética. E o universo, o campo, a vida, como você preferir chamar, não responde a exigências, responde a frequências. E a frequência do desespero, por mais que você tente disfarçá-la com palavras bonitas, com afirmações elaboradas, com rituais bem executados, continua sendo uma frequência de contração. Você está tentando atrair usando um campo que repele. É como tentar abraçar alguém enquanto empurra. Os braços dizem uma coisa, mas a energia diz outra completamente diferente. A física quântica tem algo a nos ensinar sobre isso. Algo que parece abstrato, mas que tem aplicação direta na sua vida cotidiana. Existe um princípio chamado princípio da incerteza de Heisenberg, e ele diz, de forma simplificada, que quanto mais você tenta fixar uma partícula numa posição exata, mais incerta se torna a sua velocidade. Quanto mais você aperta, mais o resultado escapa. E espiritualmente, isso se traduz de uma forma muito clara. Quanto mais você segura com força um resultado específico, quanto mais você exige que as coisas aconteçam de um jeito preciso, num tempo preciso, da forma precisa que você imaginou, mais variáveis caóticas você introduz no processo. A manifestação nunca foi um ato de controle, nunca foi sobre forçar o universo a te dar o que você quer. É um ato de participação consciente com algo muito maior do que você. Você não dirige o rio, você navega nele. E para navegar bem, às vezes você precisa soltar os remos e confiar na correnteza. Não soltar por desistência, soltar por sabedoria. Por isso, eu quero te propor uma adição simples, mas poderosa para a sua prática durante esses 3 dias. Você vai continuar fazendo tudo o que já aprendeu até aqui. A declaração de completude presente, a respiração que regula o nervo vago, a gratidão antecipada. Mas ao final de cada prática, você vai acrescentar uma frase. Uma frase que parece pequena, mas que carrega um poder imenso de liberação. A frase é: isso ou algo melhor no tempo certo. Você não está abrindo mão do seu desejo quando diz isso. Você não está sendo passivo ou conformado. Você está sendo quanticamente sofisticado.
Está reconhecendo com humildade genuína que a sua perspectiva humana é limitada, que você não consegue ver todos os arranjos possíveis, todas as conexões que o campo está tecendo por você neste momento. Pode haver algo melhor do que aquilo que você pediu, algo que você nem consegue imaginar ainda. E a sua insistência em controlar a forma pode estar bloqueando exatamente isso. Quando você diz isso ou algo melhor, você libera a intenção para que ela encontre o caminho de menor resistência até você. E muitas vezes esse caminho é mais curto, mais suave e mais generoso do que qualquer coisa que você poderia ter planejado sozinho. Existe um erro que eu vejo as pessoas cometendo repetidamente. Um erro que parece focado e determinado, mas que é uma armadilha disfarçada. É o erro de estabelecer prazos rígidos para o universo. Preciso que isso chegue até sexta-feira. Esse dinheiro tem que aparecer antes do fim do mês. Se não acontecer essa semana, é porque não funciona. Esse tipo de pensamento parece demonstrar foco, parece demonstrar clareza de intenção, mas na verdade é uma armadilha de controle que gera uma resistência enorme no campo. Porque quando você estabelece um prazo rígido, você está automaticamente criando uma condição de falha. Se sexta-feira passar e nada acontecer, a sua crença não vai interpretar isso como um atraso. Vai interpretar como uma prova de que manifestação não funciona, de que o universo não responde, de que você não merece. E essa confirmação se transforma em combustível para mais descrença, que se transforma em mais resistência, que se transforma em mais bloqueio. Você entra num ciclo que se alimenta de si mesmo. A questão verdadeira não é se o universo pode entregar rápido. O universo não opera no tempo linear como nós. A questão é se você consegue sustentar a frequência de certeza, de abertura, de recebimento, independentemente do que o relógio ou o calendário estejam dizendo. Eu quero terminar este capítulo com uma imagem que talvez grude na sua mente e te ajude a lembrar de tudo isso nos momentos em que a ansiedade quiser assumir o controle. Imagina um fazendeiro que planta uma semente. Ele cava a terra, coloca a semente com cuidado, cobre com solo, rega com água. Até aqui tudo perfeito. Mas então, na manhã seguinte, ele volta ao canteiro e desenterra a semente para verificar se ela está crescendo. Ele olha, não vê nada de diferente e enterra de novo. Na manhã seguinte faz a mesma coisa. E na outra. E na outra. A cada vez que ele desenterra, ele interrompe o processo invisível que estava acontecendo. Ele danifica as raízes frágeis que estavam começando a se formar. Ele expõe a semente a condições que podem destruí-la. E no final, ele reclama que nada cresce para ele, que a terra não é boa, que não adianta plantar. A sua manifestação é essa semente. Ela foi plantada no momento em que você definiu a intenção com clareza. E toda vez que você verifica obsessivamente se está funcionando, toda vez que você pergunta onde está o dinheiro, toda vez que você olha para a conta bancária com desespero buscando sinais, você está desenterrando a semente antes que ela possa criar raízes profundas. Os 3 dias que eu te propus são sobre aprender a plantar, regar com gratidão e depois deixar a terra fazer o trabalho invisível que ela sabe fazer tão bem. O trabalho mais importante está acontecendo num lugar onde você não pode ver. A sua tarefa agora é confiar nesse processo subterrâneo e parar de desenterrar. Nós chegamos agora à camada mais profunda de tudo o que conversamos até aqui, àquilo que sustenta todos os outros bloqueios, todas as outras resistências, todos os outros padrões que você reconheceu em si mesmo ao longo deste vídeo. E essa camada é a identidade. Não a identidade que você mostra para o mundo, não o nome que você assina, não o papel que você desempenha na família ou no trabalho. Estou falando da identidade silenciosa, aquela que você sustenta na privacidade da sua própria mente, aquela que ninguém vê, mas que opera 24 horas por dia criando a sua realidade. Neville Goddard, um dos mestres mais profundos que já ensinaram sobre o poder da consciência humana, dizia algo que parece simples, mas que guarda uma verdade revolucionária. A imaginação é a realidade primária. Não é a realidade secundária, não é um reflexo do mundo físico, é a matriz de onde tudo emerge. Mas há um detalhe crucial que poucos compreendem quando ouvem isso. Não é qualquer imaginação que cria. É especificamente a imaginação que você sustenta sobre quem você é.
Se no silêncio da sua mente, quando ninguém está olhando, você se vê como alguém que luta, como alguém que não tem sorte com dinheiro, como alguém que sempre fica para trás enquanto outros avançam, essa autoimagem é o código-fonte da sua realidade. Você pode desejar abundância o dia inteiro, pode fazer listas, pode visualizar mansões e carros, mas se a identidade silenciosa que você carrega é uma identidade de escassez, o campo vai responder à identidade, não ao desejo. E essa identidade silenciosa se expressa de uma forma muito específica que talvez você nunca tenha parado para observar. Existe um diálogo constante acontecendo dentro de você, uma conversa interna que não para nunca, que comenta tudo o que você vê, tudo o que você vive, tudo o que você considera fazer. Essa conversa se tornou tão familiar, tão parte do seu funcionamento normal, que você nem percebe mais que ela existe. São os pensamentos automáticos, as avaliações silenciosas que surgem sem você pedir. Quando você vê algo bonito numa vitrine, uma voz interna diz: "Isso é caro demais para mim." Quando surge uma oportunidade, outra voz sussurra: "Não adianta, nunca dá certo." Quando alguém te oferece algo, um pensamento rápido pergunta: "Quem sou eu para ter isso?" E aqui está o que ninguém te contou. Cada uma dessas frases não é apenas um pensamento passageiro, é uma instrução para o campo quântico. É uma declaração de identidade que o seu sistema nervoso registra como verdade absoluta e que o seu campo eletromagnético transmite como frequência para tudo ao seu redor. Você está literalmente se manifestando o tempo todo, a cada pensamento, a cada avaliação silenciosa. A diferença é que até agora você não estava gostando do resultado, porque não sabia que era você quem estava criando. Por isso, a prática que eu quero te ensinar para esses 3 dias é talvez a mais importante de todas. É simples, não vai tomar mais do que alguns minutos do seu dia, mas tem o poder de reescrever o código-fonte da sua realidade, se você fizer com presença e consistência. 3 vezes ao dia, ao acordar, depois do almoço e antes de dormir, você vai parar o que estiver fazendo, vai fechar os olhos e por apenas 2 minutos vai repetir internamente, sentindo cada palavra no seu corpo, esta declaração: "Eu sou alguém para quem o dinheiro flui naturalmente. Eu pertenço à abundância." Não são afirmações vazias que você repete mecanicamente enquanto pensa em outra coisa. São declarações de identidade feitas em estado de coerência cardíaca, naquele estado que você aprendeu a criar com a respiração do nervo vago. A mudança não está nas palavras em si. Milhões de pessoas repetem afirmações todos os dias e nada muda. A mudança está no estado fisiológico em que você pronuncia essas palavras. Quando seu corpo está em modo de segurança, quando seu coração está coerente, quando você realmente sente no peito aquilo que está declarando, o seu sistema nervoso registra isso não como um desejo futuro, mas como uma verdade presente. E é aí que a identidade começa a se reescrever. Existe uma razão pela qual algumas pessoas ganham fortunas e perdem tudo em poucos anos, pela qual outras herdam riquezas e terminam mais pobres do que eram antes, pela qual tantos ganhadores de loteria acabam falidos e infelizes. A razão não é misteriosa, é simples e profunda ao mesmo tempo. A identidade externa mudou, mas a interna permaneceu exatamente a mesma. O dinheiro chegou, as circunstâncias se transformaram, a conta bancária mostrava números diferentes, mas a pessoa continuou se vendo como alguém que não pertence àquele lugar, que não merece aquela fartura, que é fundamentalmente alguém que luta e que sofre com dinheiro. É como colocar roupa de rei em alguém que no fundo se vê como mendigo. Ele pode usar a coroa por algum tempo, pode sentar no trono, pode fingir que pertence ali, mas na primeira oportunidade, na primeira crise, no primeiro desafio, ele vai encontrar um jeito de voltar para onde a sua autoimagem confirma que é o seu lugar verdadeiro. A manifestação sustentável, aquela que permanece, que cresce, que se multiplica, não começa com ter, não começa nem mesmo com fazer, começa com ser. Primeiro você se torna internamente aquilo que deseja experimentar externamente. Primeiro a identidade muda. Depois, como consequência natural e inevitável, a realidade segue. Eu quero te deixar com uma última imagem antes de encerrarmos este capítulo. Uma imagem que talvez te ajude a entender a profundidade do que estamos falando aqui. Imagina um ator de teatro que passou anos interpretando um papel de vítima.
Noite após noite, ele sobe no palco e vive aquele personagem, sofre como ele, chora como ele, sente medo como ele. E depois de tantos anos fazendo isso, algo estranho acontece. Ele esquece que está num palco. Ele esquece que há uma plateia assistindo. Ele esquece que existe um script, que existe um diretor, que existe uma vida além daquela cortina. Ele passa a acreditar genuinamente que é aquele personagem, que aquele sofrimento é a sua vida real, que não existe outra possibilidade. Ele sofre de verdade, reage de verdade, acredita de verdade, mas nada daquilo é real. É um papel que ele assumiu há tanto tempo que virou identidade. É um script que ele decorou tão bem que esqueceu que era apenas um script. O seu papel de pessoa que luta com dinheiro, de pessoa que nunca tem o suficiente, de pessoa para quem as coisas nunca dão certo, não é quem você é. É um personagem que você vem interpretando, talvez por anos, talvez por décadas, talvez por uma vida inteira. Os 3 dias que eu te propus são sobre lembrar que você é o ator, não o personagem. São sobre despertar no meio da peça e perceber que você sempre teve o poder de escolher um novo papel, de pegar um novo script, de começar uma nova história. E essa nova história pode começar agora, neste exato momento em que você me ouve, nesta decisão silenciosa que ninguém precisa saber, mas que muda tudo. Nós caminhamos juntos por um território profundo hoje, um território que muitas pessoas passam a vida inteira sem explorar, sem nem saber que existe. E agora, antes de você seguir com o seu dia, eu quero que a gente respire junto por um momento e deixe tudo isso assentar no lugar certo dentro de você. Porque informação sem integração é apenas entretenimento. E o que conversamos aqui não foi entretenimento, foi um mapa. Um mapa para um lugar diferente, um lugar onde você não precisa implorar por aquilo que já é seu. Você entendeu hoje que a forma como você pede pode estar confessando escassez em vez de atrair abundância. Que cada vez que você diz "eu preciso", com aquele aperto no peito, você não está enviando um pedido ao universo, está enviando uma declaração de identidade que o seu cérebro absorve como verdade e que o seu campo eletromagnético transmite como frequência. Você aprendeu sobre o sistema reticular ativador, esse filtro poderoso que decide o que você vai perceber da realidade, baseado não no que você quer, mas em quem você acredita ser. E você viu como é possível reconfigurar esse filtro, não com esforço, não com luta, mas com uma simples mudança na forma como você se declara para si mesmo a cada manhã. Você descobriu que o seu corpo carrega memórias que a sua mente já esqueceu, que as suas células guardam registros de tudo que você viveu e de muito do que os seus ancestrais viveram antes de você. Você entendeu por que, às vezes, quando tenta manifestar algo melhor, sente uma resistência estranha, um freio invisível, uma sensação de que está traindo alguém ou algo. E agora você sabe que isso não é fraqueza, não é autossabotagem no sentido acusatório da palavra, é lealdade inconsciente, é o seu sistema tentando te proteger. E você aprendeu como negociar com esse sistema, como usar a respiração para sinalizar segurança, como criar as condições internas para que a abundância finalmente encontre as portas abertas. Você olhou de frente para a ferida do merecimento, essa crença silenciosa que opera nos bastidores de cada tentativa sua de ter mais, de ser mais, de viver mais. Você viu como o termostato interno funciona, como ele te puxa de volta para o familiar toda vez que você começa a ultrapassar o teto invisível que a sua identidade estabeleceu. E você recebeu uma chave para começar a reajustar esse termostato, não repetindo afirmações vazias, mas criando novas evidências emocionais, pequenas vitórias de recebimento que reescrevem o arquivo antigo que dizia que você não merece. Você entendeu a armadilha da urgência, como o desespero se disfarça de intenção forte, como a pressa cria um campo de repulsão, como a tentativa de controlar o tempo e a forma bloqueia exatamente aquilo que você quer. E você aprendeu a soltar sem desistir, a confiar sem ser ingênuo, a plantar a semente e deixar a terra fazer o trabalho invisível sem ficar desenterrando a cada manhã para verificar se está crescendo. E você chegou à camada mais profunda de todas,
A identidade. Esse código silencioso que você sustenta na privacidade da sua mente e que cria a sua realidade a cada instante. Você viu como os pensamentos automáticos funcionam como instruções para o campo. Como cada "isso é caro demais para mim" é uma declaração de quem você é, não apenas um comentário passageiro. E você recebeu uma prática simples, mas revolucionária para começar a reescrever essa identidade. Para começar a se tornar internamente aquilo que você deseja experimentar externamente. Os próximos 3 dias são uma oportunidade. Não uma oportunidade de pedir mais, de visualizar mais, de tentar mais forte. É uma oportunidade de se tornar diferente, de regular o seu corpo para que ele saia do modo de sobrevivência, de reescrever a identidade silenciosa que você carrega há tanto tempo, de baixar as pontes levadistas e sinalizar para o campo que você está aberto, que você está pronto, que é seguro entrar.